Bom, agora a gente já inscreveu nosso projeto bem amarradinho, comprovou que a gente sabe executar e ganhou o edital ou a captação de recurso ou qualquer coisa assim. Fomos contratados, muito felizes. Agora a gente vai para execução, que daí também são outros 500. Daí, voltando para essa parte do orçamento, né, eu vou focar bem nessa parte de como que o orçamento vai levando a gente para todas as etapas de produção do projeto. Então, vou só focar nessa parte. Em execução tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas nesse fio que eu vou focar agora, a gente começa então entendendo quem são os nossos fornecedores, né? A gente busca essas pessoas, que eu falei que a gente já tinha algumas pessoas, e aí outras que a gente foi buscando, beleza. Achamos essas pessoas, a gente vai ter que organizar essa lista de quem vai trabalhar com a gente pra gente ver se elas estão aptas a trabalhar, assim, contabilmente também, tá? Porque a gente sabe que para as pessoas emitirem a nota, elas têm que ter no CNPJ delas aquele CNAE, que é o Código de Serviço específico para aquela rubrica. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai contratar uma pessoa é perguntar o CNPJ. A gente pergunta o CNPJ e envia para o contador avaliar se aquele CNPJ tem a rubrica necessária, se está a empresa apta a receber ou se está faltando. Às vezes a empresa está inapta porque está devendo alguma declaração de imposto de renda que esqueceu ou não pagou alguma DAS em caso de MEI, enfim. Tem várias formas de uma empresa estar inapta para receber recursos para emitir nota. Então, é bem legal passar pelo contador para que ele possa falar, ok, tá tudo certo. E aí, nesse caso, tem esse processo de, então, fazer uma planilha com todos os fornecedores e aqui a qual rubrica é correspondente. Então, por exemplo, nesse caso, a gente coloca o número da rubrica, que é o número que está na inscrição do projeto ou na aprovação do projeto, para que a gente saiba certinho, porque às vezes tem produção na pré-produção, mas tem também produção na produção. Ficou muita coisa, mas, por exemplo, arte educador... Não, ator na pré-produção, ator na produção. Então, aí a gente tem que diferenciar. O ator na pré-produção é rubrica número 3. Agora, ator na produção é a número 10, por exemplo. Então, isso daí já ajuda a gente a diferenciar. Qual que é o nome do item que a pessoa vai receber, o recurso, quem é o fornecedor, qual é a função que vai exercer. Às vezes a função não precisa colocar porque é a mesma, né? Mas às vezes essa coluna de função é mais pra gente identificar algumas coisas. Por exemplo, ator que vai fazer papel 1, papel 2, por exemplo. Que é mais uma coluna de observações. A gente coloca o CNPJ e aí quem vai preencher, nesse caso, né, da forma como eu trabalho, quem vai preencher essas colunas de autorização de emissão de nota é a contabilidade. Então vai para a contabilidade essa planilha, eles me retornam falando, ó, tá autorizado e o código de emissão de nota fiscal é esse. Então assim, tem o CNAE, que é o Código de Serviço que vai no CNPJ, que é uma coisa federal. E você tem o Código de Serviço que vai na nota fiscal, que é o Código Municipal. Então, em São Paulo tem códigos específicos. Fora de São Paulo é mais abrangente. Até aqui a contabilidade coloca para mim os dois itens. Depois de um tempo a gente vai pegando a manha. A gente já sabe que produção é esse, 06777. Isso em São Paulo. Fora de São Paulo é 12.13. Então, a gente já vai... Isso é bem específico, né? Mas, enfim, aqui é uma forma da gente juntar todos os fornecedores num lugar só e estar todo mundo ok, apto a emitir nota. E aqui você já vai saber, quando você for pedir nota para essa pessoa, qual é o código de serviço que tem que ter. Isso vai evitar idas e vindas com a contabilidade, aprovou a nota, não aprovou a nota, tá com o código errado. E a pessoa que você vai pedir para emitir a nota também já vai ter bem certinho o que ela tem que fazer. Então a gente vai se ajudando aí em todos os pontos para ficar evitando refação de coisas, tá? Não é todo projeto que precisa ver isso, assim, na base sim, todo mundo precisaria que cada pessoa que emite uma nota fiscal tenha na sua empresa esse serviço para poder emitir essa nota fiscal. Mas eu entendo que tem vários tamanhos de projeto. Então, o que é mais legal, assim, veja se faz sentido para você, se faz sentido para você, para o tamanho do seu projeto, avalia o tanto de dinheiro que você está recebendo, a responsabilidade que você tem sobre esse dinheiro e como que você vai manejar de forma que, se, por exemplo, você puder destinar um pouquinho desse recurso para uma contabilidade e isso for te fazer mais seguro
para poder, né, gastar de uma forma mais tranquila, gastar não, investir, de uma forma mais tranquila no seu projeto, é bem recomendado, tá? E se não fizer sentido pro seu projeto, tudo bem também. Dá uma aceleradinha aqui no vídeo e a gente continua. E aí depois, uma vez que a contabilidade autorizou, me deu o código de serviço, e aí a pessoa já prestou o serviço, por exemplo, eu tenho essa coluna de situação da nota fiscal, que significa, para eu pedir a nota fiscal? Então tem lá, solicitar, ou já foi emitida, ou já... Aí depois que a nota foi emitida, envia para o contador, tá tudo ok? Tudo ok. Autorizada e paga, né? Então, solicitar, já foi solicitada, emitida, autorizada e paga. São várias formas da gente ir vendo em que situação tá aquela nota fiscal para a gente acompanhar o pagamento dos fornecedores. Junto com isso, né, a gente tem uma coisa que acontece muito na produção, que é a gente planejou uma coisa, mas na realidade é outra. A gente sabe, a gente planeja justamente para poder depois mudar ali até onde a gente consegue. E aí, uma coisa bem legal é a gente fazer uma planilha. Então, a gente pega aquela planilha de orçamento anterior e passa para uma planilha de adequação à realidade. Aí a gente acrescenta colunas com o valor adequado. Então, fechei com o roteirista 4.000 mesmo. Então, vai ser 4.000. Ah, a direção vai trabalhar um pouco menos aqui e tudo mais, então vai ser só 5.000. Agora, os atores não. Os atores a gente separou isso de ensaio, mas na verdade eles vão ter que ensaiar um pouquinho a mais. Então eu já aumentei para 20.000, não é 18.000, é 20.000. E aí a gente vai aqui nessa planilha de valor adequado, vendo que eu tiro um pouquinho daqui, coloco um pouquinho ali, dentro das porcentagens permitidas nas leis de incentivo, nos editais, ou enfim. Então, algumas permitem até 20% de readequação entre para mais e para menos, outras permitem até 50%, enfim. Então, isso assim, sem pedir readequação de orçamento para a lei em si. Se você quiser mudar para além disso, além de 50%, estourou quero gastar além de 50%, além de 20%. Você tem que pedir a autorização de alteração de orçamento. E aí isso vai outro processo burocrático aí na frente. Então, a ideia é a gente evitar essa solicitação, por isso que o planejamento é tão importante. Bom, e aí então essa planilha aqui de valor readequado, a gente vai fazendo conseguir o orçamento de alguém. Aí eu vou e ponho aqui no valor adequado qual que é o valor real, né, que eu vou ter que pagar para essas pessoas. E aí na coluna do lado eu sempre coloco uma coluna de porcentagem, justamente para ver se eu estou passando dessa porcentagem de 20% ou 50%, que é o que eu posso aí ter de manejo, sabe? Então aqui, ó, só para vocês verem, eu coloco aqui o valor adequado, depois nessa outra a fórmula é então o valor adequado dividido pelo valor total. Isso vai me dar uma porcentagem. Se o valor adequado é menor, vai ser uma porcentagem menor. Então, 5.000 equivale a 83,33% do valor total aprovado, que foi de 6.000. Tá? Então, isso vai me dando esse balizamento. E aí, nessa coluna de porcentagem, é quando eu faço uma formatação condicional no Excel, usando as ferramentas que a gente tem para se ajudar, né? Então, um conhecimento um pouquinho do Excel, que não é nada de bicho de sete cabeças, vai ajudar a gente a visualizar melhor o que a gente está fazendo. Então, aqui, a gente clica para fazer uma formatação condicional e aqui, nesse caso, eu vou colocar que o projeto não pode extrapolar 20%, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, valor maior que... Não, calma aí, não é essa aqui, não. O valor maior que 120%, eu vou colocar em vermelho. Concluído. Vamos testar aqui, vou colocar 20.000 aqui nessa. Vamos ver o que acontece. Ó, fica em vermelho. Tá 208,33. Então eu não posso aumentar um negócio que era 9.600, eu não posso aumentar para 20.000 porque vai estourar o meu limite. Agora, as outras que estão com menos de 120%, daí tudo bem. Daí eu vou vendo aqui qual que é o limite de aumento da minha rubrica, entendeu? E aí você pode colocar só o vermelho, ou você pode colocar, se tá tranquilo, eu vou colocar verde, então abaixo de 120 ou abaixo de 100, vou colocar verde, de 100 a 120 vou colocar laranja, e depois no vermelho passou para 120. Então isso é uma opção também para você ter bem coloridinho, para você ver, essa aqui eu já estou aumentando um pouco demais. Quer ver? Eu vou fazer só essa da laranja também, para vocês verem como que aqui apareceria.
adicionar outra regra, está entre 100% e 120%. E aqui eu vou colocar um laranjinha, por exemplo. Vamos ver. Ó, então agora já ficou. Tudo que tá abaixo de 100 tá tranquilo ali pra mim. O que tá entre 100 e 120 eu já tô vendo laranjinha. Se eu colocar mais do que 120, então aqui eu vou colocar 8.000, por exemplo, e aqui essa daqui tem que estar tudo aqui pra baixo, já ficou 200%, já não posso. Tá? Então isso é um bom balizador para que nada te pegue de surpresa, que você já está prevendo as coisas para que dê certo, dê tempo de você poder corrigir e não se atrapalhar no final. E aí tudo bem, fiz o orçamento com a pessoa, ela fechou um valor que se adequa à minha realidade, coloquei lá para o contador, vi que o CNPJ dela está apto, que ela pode emitir nota por aquela rubrica específica, maravilha. Então eu vou programar o pagamento dessa pessoa num cronograma de execução financeira. Então, por exemplo, né, fechei com um fornecedor que eu vou pagar 50% no início do trabalho e 50% no final. Aqui eu fiz uma planilha bem só para demonstrar isso, então o valor total, por exemplo, seria 3.000 e eu tenho aqui que é 50% no mês 6, 50% no mês 8. E aí isso já me mostra que no começo de mês 6 eu já vou olhar lá e falar assim, nossa, esse mês eu tenho que pagar aqui 10 pessoas. Esse mês de mês 7 eu tenho que pagar 5 pessoas. No mês 8 eu tenho que pagar 12 pessoas. Isso já vai te fazendo planejar o tanto de dinheiro que você tem que ter, né? Normalmente em projeto a gente ganha uma boa parte no início, às vezes é 80% no início, depois vem 20%, você já pode fazer o seu fluxo de caixa para saber quanto dinheiro você tem que ter até determinado mês, né? E aí, junto com isso, a gente tem também uma coisa que é os rendimentos da conta, né? Normalmente a gente recebe esse dinheiro, coloca para render num fundo de renda fixa que não tenha nenhuma variação muito grande, então são fundos que são permitidos pela lei, que eles inclusive pedem para você investir, e aí você vai ter algum rendimento desse valor, e aí você consegue ir aumentando um pouquinho ao longo do tempo. Esse valor também tem que ser incluído no projeto, tá? Então no seu orçamento lá no final você vai ter, ó, eu captei 264.000, mas eu tenho de rendimento mais 10.000, então eu posso gastar 274.000. Sempre lembrando do aumento de 20% para mais, que você não pode extrapolar isso. Então, essas são as dicas assim mais de execução do projeto, tá? E que essas dicas vão te preparando para ter uma prestação de contas mais suave, tá? Mais tranquila. Você não vai deixando nada sair do seu fluxo. E aí, assim, no cronograma de execução, por exemplo, você já consegue também ver e estudar certinho onde que cada fornecedor vai entrar, por quanto tempo ele vai trabalhar, quando que ele já sai. E aí nisso você também consegue controlar quem que está dependendo, né, ali daquele projeto e a gente dependendo daquela pessoa, você já tem também uma noção de cronograma de produção, tá? Então tudo isso de orçamento, de novo, está sempre, né, fazendo várias pontes com o que é a execução do projeto. Foi um aprendizado muito grande meu quando eu fiz a produção e eu era a pessoa que cuidava do orçamento. Foi exatamente ali que eu entendi todas as etapas da produção, porque tudo tem que passar por você. Então, nesse orçamento, nessa adequação de orçamento, todas as pessoas que estiverem trabalhando, tipo, o produtor viu que para alocar o espaço é X, você vai ter que ficar sabendo disso. Em algum momento você vai ter que ficar sabendo disso. Então, todas as pontas do projeto acabam conversando com você e por isso que é uma ferramenta de gestão também. Porque você vai saber de tudo que está acontecendo no projeto, vai ter um certo controle, né, dos processos todos e também consegue ter uma noção de tempo, porque você sabe quando que você tem que pagar cada pessoa e você vai fazendo essa negociação aí para entender quando que você tem caixa para pagar também, quando que é a realidade da sua produção. Tá? E aí, a próxima etapa vai ser então só como que a gente presta contas. E aí, também mais dicas.